Bom dia. Bom dia. Só coisa boa da parte de Deus para as nossas vidas. Amém. Maravilha. Quem conhece aqui o cântico A Alegria Está no Coração de quem já conhece a Jesus? Todo mundo conhece? E aí o pessoal do louvor conhece? Então bora ficar de pé, vamos cantar isso? Vamos fazer tremer esse negócio aqui? Vamos dizer que a alegria está no coração de quem conhece Jesus. A alegria tem tudo a ver com juventude, com adolescência, aborrecência, tem a ver com tudo isso. Então vamos cantar e vibrar, porque vocês têm um grande privilégio de serem jovens, adolescentes, pré-adolescentes, que conhecem a Jesus. Bora aí, bota esse negócio para funcionar aqui. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Posso pisar? Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, oh aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, oh aleluia. Cristo é a rocha da minha salvação e com Ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, oh alegria. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia! Aleluia! Aleluia, aleluia, aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. É o amor. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. É o amor. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. Maravilha! Isso aí! Muito bom! Pode sentar agora. Vamos continuar na nossa temática submersos, buscando a profundidade espiritual. Vou colocar aí na tela, pedir aos nossos queridos da mídia. Isso. Nós vemos o texto de Ezequiel com pelo menos mais 10 mil compatriotas foram levados, deportados para o Império Babilônico, para a Babilônia. Um tempo muito triste para o povo de Deus, um tempo de secura espiritual, abandono da fé. E ele profetizou durante 22 anos. Deus usou a Ezequiel. E o próprio nome Ezequiel tem o significado de aquele que tem a força de Deus. Deus sempre tem levantado pessoas em todo o tempo da história para fazer e revelar a sua vontade. Deus nunca abandona o seu povo. Muitas vezes o povo se afasta de Deus, se esquece de Deus. E isso aconteceu durante todo o império da Babilônia, onde Israel ficou exilado, ficou oprimido e perderam a esperança. E diante disso, Deus dá essa visão maravilhosa de como um homem aparece para o profeta e o convida a ir para a frente do templo e ele vê ali o limiar do nascimento de um rio, significando que a misericórdia do Senhor estava para retornar o coração daquele povo.
E esse rio ia passando, e conforme essa visão, este homem ia medindo a cada 1000 côvados. E aí saiu da água do calcanhar ao joelho, ao lombo, e depois atravessar somente a nado. Ou seja, quando a água chega no pescoço, o único jeito que tem é nadar, certo? Quando a água chega no pescoço, e a gente vê isso muito, quem gosta de ir à praia, e aqueles que não têm muita segurança, a água vai subindo, vai chegando aqui, quando bate no nariz, vem aquele pavor, ou a gente retorna, ou vai nadar, ou mergulha, ou vai de braçada. Vamos fazer a leitura apenas de Ezequiel 47, de 3 a 5, vamos ler todos juntos aí, pode projetar na tela aí, para fazermos a leitura de Ezequiel 47, 3 a 5, vamos ler todos juntos na versão árabe, essa aí, vamos lá, todos juntos, 3 em diante, vamos lá? Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000, e era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Eu, como missionário da Igreja Presbiteriana do Brasil, por muitos anos, itinerante, eu tive o privilégio de atravessar os principais rios do Brasil, rios navegáveis, de passar até 3 dias, 72 horas dentro de uma embarcação, para chegar de uma ponta a outra em um destino, no rio Amazonas, no rio Araguaia, no Xingu, no rio Madeira, no rio Tapajós, no rio São Francisco, atravessar balsas enormes na estrada para chegar aos nossos missionários. E é difícil quando você está de um lado e você entra em uma embarcação, faz uma travessia que você não enxerga o outro lado. De fato, é um convite a confiar. Você tem que confiar naquela balsa, onde você vai colocar o carro daquela balsa, com dezenas de outros, e ir navegando até chegar ao outro lado da margem, e assim prosseguir a viagem. O Brasil é muito grande, ainda tem muitos rios que a travessia não é feita por pontes, é feita por balsas. Mas nós temos que confiar, é como alguém que entra numa embarcação para fazer um cruzeiro. Você depois olha para um lado e para o outro, você não consegue enxergar mais nada, a não ser aquela imensidão azul ou esverdeado da água, e você precisa confiar no navio onde você está, no piloto, no capitão daquela embarcação, ter confiança para você poder descansar. E hoje, para nós, diante de tudo aquilo que esse congresso propõe a você, adolescente, vamos buscar profundidade espiritual, sair do raso, sair da margem. Cada medida dessa, o profeta estava tendo uma lição de o que Deus quer fazer conosco. Ele quer continuar trabalhando conosco até que sejamos plenos, como a figura de Cristo, que é o nosso alvo de varão perfeito. Nós precisamos crescer. Tem uma música muito antiga cantada com as crianças que dizia: eu vou crescer, 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 e quando eu estiver desse tamanho assim, eu quero trabalhar para meu Jesus sem fim. Esse cântico ele tem um erro teológico. Por quê? Porque nós crescemos já servindo ao Senhor. Nós nunca vamos esperar ser grande ou adulto para servir o Senhor. É crescendo e servindo ao Senhor, porque é Ele que dá profundidade, maturidade espiritual para nós. Como eu falei ontem também, Deus usou muitos jovens na história de Israel. Usou Davi para enfrentar um duelo praticamente perdido por um homem ameaçador, um homem com 3 metros de altura,
devia ter pelo menos 1 de largura, um homem experimentado na batalha, perigoso, armado, feio, tudo que não presta estava em Golias. Mas o Senhor, pelo contrário, pega um moço, 16 anos, pastor de ovelha, mas com muito talento, além de poeta, além de compositor, ele era um exímio pastor de ovelhas, tomava conta do rebanho da ovelha de seu pai, defendeu a ovelha de um urso, defendeu a ovelha de um leão e o matou, para defender aquele rebanho, prefigurando que ele seria o pastor de Israel, o rei de Israel, porque Deus começa a trabalhar em nós no momento em que Ele entra no nosso coração. Então, se você é um adolescente de Cristo, Ele já está trabalhando em você. E você e eu precisamos buscar maturidade espiritual. Vou tentar passar aqui agora para ver se dá certo. Isso. Então, nessa primeira parte, né, há uma pergunta muito clara: raso ou profundo? O que é que você quer? Raso ou profundo? Nós queremos profundidade. Isso é muito fácil. Vem e pergunta: você quer profundidade ou você quer o raso? Nós que conhecemos Cristo, nós queremos aprofundar nosso conhecimento dEle, a nossa amizade com Ele. Nós queremos muito mais do que só ser chamado, nós queremos ser cristão de fato. E isso é muito importante para o nosso crescimento espiritual. Passou o primeiro, mas não está querendo passar agora. E não foi. Agora. Ezequiel 47:5, né? Mediu ainda outros 1000, e era já um rio que não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, pelo qual não se podia atravessar andando. Nós vamos chegar num momento da nossa vida que ou a gente mergulha, ou a gente esquece, retrocede. Vai chegar o momento que você vai ter que mergulhar. O que não falta na vida são experiências, etapas. E vai chegar um momento que você vai estar numa estrada onde você vai ter que escolher direita ou esquerda. Vai ter um convite que será feito a você e você vai ter que dizer sim ou não. Vai ter um lugar que vão querer lhe levar e você vai dizer eu vou ou não vou. Se isso já não tem acontecido com você. Somente com aprofundamento nós vamos ter clareza de fazer as melhores escolhas. Conversamos um pouco ontem sobre essa questão. Isso é muito importante. Sabe por quê? O Salmo 42, 47 diz: um abismo chama, vamos lá mais eu repetir, um abismo chama. Queridos, nós precisamos ter muito cuidado, porque a nossa vida é andar beirando o abismo. E às vezes o abismo, ele é disfarçado. Se coloca uma folhagem, uma paisagem, um outdoor, coloca alguma coisa para que você não enxergue o abismo. Mas quando nós caímos em um, vai aparecer uma sequência de outros abismos. E esse alerta é muito importante. Se eu vivo no raso, eu estou com o pé no abismo. Se você vive no raso, se seu relacionamento com Deus é simplesmente nominal, porque eu nasci na igreja, porque meu pai é da igreja, porque minha mãe está na igreja, porque meu pai me batizou, minha mãe me batizou, porque eu vou levado, você está no raso. Você precisa ter desejo de viver a comunhão com os irmãos, de aprender da palavra do Senhor. Um perigo muito grande é viver na superficialidade espiritual. Quando alguém não tem maturidade ou não tem profundidade, ele é superficial. Ele é muito raso de conteúdo. Isso acontece quando
nós estudamos e vamos passar por uma avaliação, seja ela verbal, seja ela escrita, seja ela objetiva, e nós vamos ter que responder àquela avaliação com base naquilo que nós aprendemos. E se o que aprendemos foi raso, foi só no tornozelo, teremos uma avaliação ruim. Ou vamos contar com a chamada sorte. Com a chamada sorte, quando no fato nós precisamos ter conhecimento. Uma fé rasa e frágil, morna, facilmente abalada pelas pressões, tentações e crises. Quando a gente não tem uma intimidade aprofundada com o Senhor, eu vou ter uma fé tão fraca, vou ter uma fé tão morna, que facilmente qualquer crise vai me tirar do caminho do Senhor. Qualquer pressão vai fazer com que eu venha mentir, assim como Pedro. Pedro estava acompanhando Jesus preso, acompanhando a humilhação de Jesus, acompanhou os açoites de Jesus de longe. Quando alguém olhou para ele e disse: tu és um deles, Pedro disse: eu nem conheço esse homem. O medo da pressão, da perseguição, vai nos afastar. Comum os jovens evangélicos na escola se reunirem naquela hora chamada de recreio ou intervalo, para cantarem, para ler um texto da Bíblia, para orarem pelos colegas, pela família. Que testemunho! Nós tivemos há muitos anos um trabalho muito bonito chamado ABU, Aliança Bíblica Universitária, que juntava jovens universitários de várias universidades do Brasil inteiro. E logo quando os jovens evangélicos entravam na universidade, eles queriam saber quem era a ABU, quem era essa aliança, para estarem perto, porque isso é muito importante para alimentar a nossa fé em tempos de crise, assim como Ezequiel viveu no cativeiro, um povo que esfriou e se afastou do Senhor. Apocalipse traz uma importante mensagem para nós. Apocalipse 3,16 diz assim: assim porque és morno, e nem é quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Isso é o Senhor falando para a igreja. A igreja tinha se afastado, a fé tinha esfriado, era como água morna. E quando você bebe água morna, naturalmente ela provoca uma ânsia de vômito. É o Senhor dizendo isso, porque isso pode acontecer comigo. Ou não porque sou pastor, porque é reverendo, não, muitos pastores, muitos reverendos, muitos missionários, muitos líderes da igreja, já se afastaram tanto de Deus, que suas vidas são mornas. Nós precisamos entender que o Senhor quer viver relacionando-se conosco, com você, não importa a sua idade. Eu vou deixar para pensar nisso quando chegar aos 18, os 19, os 21, os 30. Não, querido, o Senhor, Ele está contigo, Ele já te atraiu, você faz parte da sua família, e Ele quer trabalhar com você, Ele quer trabalhar com a sua fé. Mateus 7, 26 e 27 diz assim: e todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem sensato que edificou sua casa sobre areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Se você quer construir uma vida com Cristo, Ele é a rocha, é sobre Ele que nós devemos edificar a nossa vida, não é sobre a areia. A areia não tem sustentabilidade, a areia não tem a rocha que lhe garante vencer as tempestades, as águas dos rios, as enchentes, os intempéries do tempo. E a palavra de Deus diz que é insensato alguém que quer ter uma vida com Cristo, construindo esta vida sobre a areia, mas sobre a rocha. É Cristo Jesus. Como eu disse ontem,
Se algum amigo ou pessoas não querem andar com você porque você anda com Cristo, o problema não é você. O problema é que você anda com Cristo. Então a rejeição dessas pessoas são rejeições a Cristo. E elas estão declarando isso para você, mas elas não podem ofender a Cristo, então vai ofender você. Vai chamar você de uma pessoa alienada, vai chamar de você uma pessoa retrógrada, uma pessoa atrasada. E isso tem machucado muito jovem crente, jovenzinho crente que não aguenta nada. A geraçãozinha Nutelinha, que não sabe dizer não, que não sabe levantar e dizer, eu prefiro andar com Cristo. Se eu tenho que escolher um melhor amigo, meu melhor amigo é Jesus Cristo. Se você se envergonhar dele, ele se envergonhará de você. Por isso que é tão importante. Essa idade, ela passa tão rápido. É tão rápido quando você vê, passou as coisas. Nós mal começamos um ano, nós já estamos terminando, ultrapassando o primeiro trimestre. Passa muito rápido. E são decisões que você toma agora, que vai conduzir, que vai dar estabilidade para a tua vida. Para a tua vida. Queria trazer uma aplicação para nós. Reflita e anote o que tem deixado minha fé superficial. O que é que tem deixado sua fé superficial? O que é que tem impedido você de caminhar mais com Cristo? Eu não posso dizer o que é. Eu posso deduzir algumas coisas, posso errar na minha dedução, mas você não, você sabe exatamente o que é que tem impedido você de ter uma fé mais profunda, um conhecimento mais profundo de Jesus, do Espírito Santo. Você conhece, você sabe. Identifique práticas que você só faz por costume ou aparência. Tem um exemplo, orar na frente dos outros. Pronto, eu oro só quando tiver a gente na frente dos outros que mandar, aí todo mundo vai achar que eu sou uma pessoa de oração. Porque eu orei ali na frente dos outros. E o texto vai mais além. Eu vou à igreja, mas sem atenção nenhuma. Estão falando lá na igreja, estão louvando, e eu estou aqui no celular, e a minha cabeça já está aqui, pensando nas coisas, mas eu estou aqui porque é o jeito. Se eu pudesse escolher, eu estava em outro lugar. Eu estou aqui para agradar meu pai, agradar minha mãe, agradar o pastor. Eu estou aqui porque eu estou aqui, mas se pudesse, eu estaria em outro lugar. São coisas que vão enfraquecendo. Isso aqui é para que você possa comprometer-se a transformar tudo isso em momentos sinceros na presença do Senhor. Às vezes a gente vai para a igreja, aí começa, hoje é mais celular, mas no tempo era papel e lápis. Eu estou achando bom que tem um monte de gente aqui com papel e lápis aí ainda. Joia para você, viu? Eu fiquei menos velho hoje, vendo gente anotando as coisas no papel e lápis na mão. Mas adolescente é assim, eu fui adolescente também, eu gostava de desenhar. E umas 2 vezes no culto, lá em Caruaru, eu desenhei o meu pastor pregando. Desenhei ele, já está no céu, que a terra lhe seja leve, ele não tem nenhum pensamento a meu respeito, né? Mas pastor Wilson Bezerra Lins, ele tinha um bigode enorme. Parecia que tinha engolido uma andorinha, ela ficou com a asa de fora. E eu desenhando, ele pregando, eu desenhei, ele com um bigodão, tal, deixou no meio da Bíblia. E depois eu saí para o pessoal da pizzaria, com os adolescentes da época, não sei com quem estava lá, eu também, adolescente, fui, e deixei minha Bíblia na igreja. Tem adolescente que deixa a Bíblia na igreja.
Aí eu deixei a Bíblia na igreja, quando foi no domingo, quando eu fui procurar a Bíblia, no domingo, no outro domingo eu fui procurar a Bíblia na igreja. Aí quando eu cheguei, estava o zelador, o seu Severino, cheguei cedo, aí fui no cantinho que eu tinha deixado a Bíblia, e aí perguntei, seu Severino, uma Bíblia aqui e tal, minha Bíblia era branca, na época era meio diferente. Aí ele falou, o pastor pegou sua Bíblia. Aí eu disse, eu não vou pegar essa Bíblia nunca mais. Eu não vou nem perguntar para ele. Mas o pastor estava na igreja, mais cedo, lá no gabinete dele, saiu, me viu, e de lá, de longe, ele fez assim para mim, ó. Aí eu fui, sentei lá no gabinete com ele, ele olhou para mim e disse, você é um jovem muito talentoso. Aí eu, obrigado, pastor. Ele falou, mas eu quero dizer para você que você exagerou muito no meu bigode. E ali ele me deu uma pastoral, falou assim, olha, eu amo que você tenha ficado com os olhos em mim o tempo todo para fazer um desenho. Mas eu quero dizer para você que quem lhe ama mais é aquele que estava falando a você através de mim. Meus irmãozinhos, naquele dia em diante, eu nunca mais fui à igreja para ver distração. Foi para ouvir a palavra de Deus. E o Senhor me chamou para o ministério. Muitas vezes a gente não sabe o que é que tem roubado nossa fé. O que tem deixado a nossa fé tão superficial é não entender que ela é o que nos liga e nos faz ver a palavra de Deus como uma fonte inerrante da revelação de Deus para a nossa vida. Quando nós caminhamos, e agora depois dessa aplicação, tentar passar aqui no... Isso. Nós temos um caminho. Qual é o caminho? Para a profundidade. Eu não quero ter uma fé superficial. Eu não quero ter uma vida no raso. Então só tem um caminho. Profundidade. Então eu tenho que, primeiro, vamos dizer bem forte, o que é que eu tenho que ter primeiro? Vamos lá? Tempo. Eu quero ouvir só vocês. Todo mundo. Tempo com Deus. Se tem uma joia que ninguém pode comprar, é o tempo. O tempo não se recupera. Tem gente correndo muito. O que é que você está fazendo? Estou tentando recuperar o tempo perdido. Não se recupera. Por isso que nós precisamos de dar tempo a Deus. Nós precisamos dar tempo com Deus. Se eu quero caminhar para a profundidade, se eu quero ter intimidade com Deus, com o Espírito Santo, eu quero ser cada vez mais amigo de Jesus, eu tenho que dar tempo para Jesus. Porque nós perdemos muito tempo, desperdiçamos muito tempo com algo que não é útil. Muitas vezes gastamos mais tempo em coisas que são fúteis, supérfluas, que não vai acrescentar nada. E muitas vezes pode acrescentar problemas na minha vida. Relacionamento profundo só cresce com tempo de qualidade. Não é só sobre quantidade, é sobre constância e sinceridade. Se você vê a oração de Davi, se você vê a profundidade de Davi, quando diante de tudo aquilo que estava acontecendo, os homens de Israel, o rei de Israel doente, depressivo, o exército desfalecido, e ele chega lá para levar o suprimento para seus irmãos, e quando ele vê tudo aquilo acontecendo, o povo humilhado, aquele gigante enorme, ameaçando o povo, dias e dias, semanas e meses, humilhando, dizendo que não havia homem em Israel, humilhando o exército de Israel, que Deus não agia por Israel. Davi, aquele jovem de 16 anos, ele chega no ambiente da batalha, ele vê e escuta aquilo, seu coração fica
ardendo em fogo. Ele diz: o que é isso que está acontecendo? Quem ele pensa que é para afrontar o exército do Deus vivo? Quem ele pensa que é? Porque ele tinha intimidade com Deus. Aquele gigante, aquele guerreiro, praticamente imbatível, não sabia que estava mexendo com a menina dos olhos de Deus, o povo de Deus, mas Davi viu. E quando Davi começou a falar, seus irmãos disseram: cala a boca, menino, o que é que tu estás fazendo aqui? Tu estás aumentando o nosso vexame. E chega lá no ouvido de Saul que o jovem, pastor de ovelhas, tocador de harpa, que quando cantava acalmava o coração do rei, as suas crises de depressão e opressão, ia lutar com o gigante. Ele manda chamar Davi e diz para Davi: Davi, você não vai, menino. Ele é uma fera, ele é um guerreiro, ele mata por prazer, e você é um jovem. Você é franzino. Davi disse: olha, não fique triste o coração do rei, porque eu vou contra aquele incircunciso. Eu vou porque o Senhor já me livrou das garras do leão, das garras do urso, e vai me livrar desse incircunciso filisteu. Uma intimidade, uma coragem. E ele firmemente, ele diz: eu vou tirar essa afronta. Não deixe a sua idade atrapalhar a sua maturidade. Nós estamos vivendo uma crise de idade, queridos. Já tem alguns pesquisadores que têm dito que a adolescência está chegando aos 40 anos de idade. Tem gente com 40 anos se comportando como se fosse adolescente. Adolescente. Então não se preocupe com isso. Se preocupe com o que o Senhor tem para você. Ele quer usar você assim como usou José, também muito novo. O plano de Deus, o propósito de Deus. Enfrentou a rejeição dos seus irmãos, foi jogado em uma cova. Depois resolveram vendê-lo como uma mercadoria, como escravo. Ele tinha 15 anos de idade, quando foi levado escravo para o Egito. Relacionamentos só cresce com tempo de qualidade. E não é só sobre qualidade, é sobre constância e coração sincero. Davi era o homem segundo o coração de Deus. José é tido pelos estudiosos da Bíblia como a prefigura de Cristo do Velho Testamento. Nós precisamos de fato entender isso. Vivemos num tempo. Texto de Mateus 6,6 diz assim, se der, leia comigo aí, se vocês conseguirem enxergar. Diz assim a palavra do Senhor: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Fecha a porta do teu quarto, que teu melhor amigo, ele vai dar toda a atenção para você. Fala o que está no teu coração. Fala o que você quiser. Chore. Tranca a porta do seu quarto. Grite. Se você se sente um adolescente com a vida complicada, porque a adolescência é trágica. Minha vida, adolescente disse, minha vida acabou. No meu tempo não era bullying não, se a gente falasse para a mãe e pai que a vida acabou, levava era uma surra para ver que doía ainda, que a gente estava vivo. A vida acabou, ninguém me ama, ninguém me entende, é um negócio problemático.
o teu melhor amigo te entende. Ele entende porque ele conhece você intimamente. Ele sonda, conforme Jeremias, esquadrinha o nosso coração. Ele sabe da tua palavra quando ela ainda não chegou à tua boca. Se você quer um amigo sincero, que não vai te trair, que não vai te enganar. Porque a concepção de amigo é aquele que faz tudo que eu quero. E essa não é a concepção do amigo. O amigo é aquele que te inspira e te encoraja a fazer o que é certo. Te corrige quando você estiver no caminho errado. Cuidado, que talvez na lista dos 10 melhores amigos que você tem, Jesus pode não estar neles. Pensa nisso. Quando orares, fecha a porta, conversa com ele. Salmo 119, verso 105, um texto muito conhecido e citado quando a gente fala das Escrituras, diz assim, vamos ler juntos? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. São duas coisas diferentes. Lâmpada é esse instrumento que é acionado por alguma fonte de energia para trazer clareza e luz a um ambiente escuro. Mas quando fala em luz para o caminho, está falando em um roteiro de vida, como um farol que conduz em segurança os navios, para que eles possam aportar em segurança, sem trombar e bater nos arrecifes, nas rochas e naufragar. É mostrar o caminho que nós devemos andar. É isso que a palavra de Deus é. Mesmo que ela seja atacada diariamente, mesmo que as pedagogias modernas queiram tirar Deus da nossa existência, mesmo que as filosofias estejam e a cultura esteja tomando conta dos bons costumes e da orientação cristã, a palavra de Deus continuará sendo lâmpada para dissipar as trevas e luz para nos conduzir no caminho seguro. Uma aplicação. Vamos ver se a aplicação passa. Isso. Uma aplicação para nós. Separe 10 minutos por dia para oração e leitura da Bíblia. Comece com a leitura dos Salmos ou do Evangelho, lá em Mateus em diante. Mas tira 10 minutos. 10 minutos. Se você não consegue tirar a mão do celular, então baixe a Bíblia no celular e leia nele, porque pelo menos você fica segurando ele. Porque parece que está arrancando um pedaço da gente, né? Perdi o celular, ai meu Deus, ai meu Deus. Perdeu tudo. Tem gente que está tudo no celular, senha de banco, movimentação, a gente, tudo hoje. Eu nunca, quando era menino, achava que ia ter um negócio desse para a gente estar carregando com tanta coisa dentro. Mas você precisa tirar um tempo para ler fora do culto, fora da escola dominical, fora do culto lá da UPA. Você precisa para você 10 minutos, ore, leia, deixe Deus falar com você. Deixe Ele alimentar teu coração. Mantenha um caderno de orações e aprendizados. Tem uma tia que está doente, tem um colega da escola que está doente, que está passando por um problema, um professor, na igreja. Anote, nas suas orações, coloque essas pessoas. Seja o intercessor. Ore pela sua casa. Ah, pastor, eu não aguento mais, meu pai e minha mãe brigam muito. O que você está fazendo? Você vai escolher um lado? Você já vai planejar que lado você vai ficar quando esse casamento for destruído? Que lado que eu vou ficar? Quem está com a razão? Não. Como um adolescente que conhece a Cristo, você vai orar. Você vai ler a palavra.
E se necessário for, você vai recitar a palavra para o teu pai e para a tua mãe, num momento adequado. Você vai dizer para eles: pai e mãe, eu quero dizer para vocês que eu estou orando a Deus para vocês se entenderem melhor, porque eu amo vocês. Nós precisamos, não adianta só ler, nós temos que buscar essa profundidade, e nesse caminho da profundidade, nós precisamos comunhão com os irmãos. Olha, talvez você está aqui na igreja e não tem amigos na igreja, a não ser um ou outro amigo. Vocês da UPA precisam promover mais eventos para aumentar a amizade entre os jovens que fazem parte do departamento. Nós temos que conhecer uns aos outros, nós temos que promover isso. Nós não podemos ter um grupinho predileto, nós precisamos viver essa comunhão, porque isso vai fazer toda a diferença quando vocês, adolescentes, estiverem na liderança dessa igreja, na liderança da sua igreja, quando vocês estiverem ministrando a outros, quando vocês estiverem participando dos trabalhos da igreja, agora como mães e pais, como tios e tias. A igreja precisa da harmonia. Se você ler o livro de Atos, no capítulo 2, diz como viviam os crentes. Eles viviam juntos. Temos que promover isso, vida de comunhão. Promove aí, vamos sair juntos aí, vamos comer pizza juntos. Porque às vezes a gente se apega com a turminha da escola, e nem sempre a turminha da escola é a turminha que vai te fazer bem. A turminha que faz bem é a turminha da igreja. Ah, pastor, mas é porque eu tento, mas fulano é muito fechado, fulano é meio fechada. Vai lá e diz para ela: eu estou tentando ser tua amiga e tu não está dando não, cara, tu não está facilitando não. Tem que chegar mesmo, tem que encarar e estar dizendo: cara, tu pensa que é o quê aqui na igreja? A gente tenta chegar, mas você não dá brecha não. Ó, lembra que nós estamos aqui também. Eu faço parte dessa família, está entendendo? Eu não sou filho bastardo não, está entendendo? Eu só é filho. Tem que chegar. Tem que preparar uma galera aí de integração, principalmente quando chegam os mais novos, assim como a mocidade tem que fazer para receber os adolescentes que saem da UPA para o MP. Precisa ter um grupo que trabalha essa integração, porque são etapas nas nossas vidas e precisamos construir esses relacionamentos. Você se torna como as pessoas com quem você mais anda. Amizades espirituais são um presente de Deus para o nosso crescimento. Anda com gente que pode te ensinar alguma coisa. Anda com gente que tem mais maturidade, porque isso vai te ajudar. E você vai servir de ponte para outras pessoas. Mas a gente tem que ter amizades espirituais, nós temos que ter amizade da igreja. Nossas casas têm que estar abertas para receber. A gente só junta às vezes na igreja para fazer um evento. Não, nós temos que trabalhar isso. Provérbios, no capítulo 27, 17, diz o seguinte: como ferro com o ferro se afia, assim o homem com seu amigo. Então, quanto mais estão labutando juntos, mais afiados eles se tornam. Veja que provérbio maravilhoso. Anda com gente assim, anda com gente crente. Hebreus, ele traz para nós um texto que é muito conhecido, que fala principalmente sobre congregar. Diz assim o texto de Hebreus 10, 24 e 25. Considerando-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Ou seja, nós temos que trabalhar para congregar, para estar na igreja, para estar na igreja.
Vamos para a aplicação. Nós estamos caminhando para a conclusão. Tem hora que não ajuda, né? Crie ou participe de um grupo com amigos que também querem crescer em Deus. Então, a UPA é um grande lugar. Quais os dias de reunião aqui dos adolescentes? Quem é que está aqui todo sábado às 6 horas? Aí, tem pouca gente. O que é que você está fazendo? O que é que você está fazendo? De não deixar de congregar, de vir, de construir essas amizades, participar dessas amizades, ajudar, cooperar. Combine para orarem juntos. Não é? Faça o grupo. Aqui deve ter o grupo da UPA, pelo menos o grupo tem, porque todo mundo tem grupo, né? É grupo para tudo, né? É grupo para tudo, é maravilha. A comunicação moderna. Ei, Jesus. Não está moderno, mas aqui não está moderno, não. Obediência e prática à palavra de Deus é algo que nós devemos fazer, além de andar com quem pode nos ajudar. Eu acho que é melhor passar aí pela... Isso, tá, tem que dar umas 4 ou 5 aqui para tentar aqui, mas vai. Obediência e prática da palavra de Deus. Isso. Nosso controle remoto aí, movido a feijão. Agora vai. Vamos lá? Obediência e prática da palavra de Deus. Não adianta só ler e não praticar. Tá certo? Isso é algo muito importante. É algo muito importante. Passando aí, por favor. Sem prática, o conhecimento espiritual morre. A profundidade exige ação e renúncia. Para andar com Cristo, o que é que ele exige? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não dá para andar com Cristo colocando ele no banco do passageiro. Entendeu? Não dá para andar com Jesus e colocar Jesus no banco de passageiro e você assumir o volante. Quando Jesus entra na nossa vida, ele é o motorista. É ele que decide para onde vai, a estrada que vai andar, onde vai parar, quando acelerar, quando diminuir, quando parar. Então, ele dirige. E para isso nós precisamos praticar, porque senão nossa espiritualidade morre, porque nós temos que renunciar. Pode passar aí, por favor. Tiago 1,22 diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvinte, enganando-vos a vós mesmos. Ler a Bíblia e não praticar a Bíblia é se enganar. Nós precisamos ler a palavra e nós precisamos praticar a palavra. João 14:23, pode passar aí, por favor. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viveremos para ele e faremos nele morada. Então, quem ama Jesus, obedece a palavra. Quem ama Jesus, ler a Bíblia, para se alimentar da Bíblia, para ter conhecimento da Bíblia. Uma aplicação, pode passar aí, por favor. 2 passadas aí, isso. Após cada leitura bíblica, escreva uma atitude concreta para aplicar no dia. Por exemplo, 2, isso. Se você está lendo sobre perdão, você tem que orar a Deus para ver se tem alguém que você ainda não perdoou. Se você está falando sobre, você lê algo que fala sobre inveja, você tem que pensar se você não está tendo inveja de alguém. Porque a Bíblia, ela é viva e ela aponta para nós o caminho. Pode passar, por favor. Se leu sobre perdão, procure liberar perdão para alguém, como nós vimos. Isso é muito importante. Tem muita gente lendo sobre perdão, mas não perdoa. Não perdoa. E agora, algo muito importante. Pode passar aí, por favor. Isso. Nós precisamos de silêncio
e escuta são duas coisas. Você primeiro tem que silenciar para você poder ouvir. Quando nós escutamos algum barulho em casa, diferente, à noite principalmente, a ordem é: pss, pss. Você precisa escutar o que está acontecendo. Alguém está dirigindo e de repente um barulho no carro. Pss, silêncio, eu estou ouvindo. Para a gente ouvir o Senhor, nós precisamos também de silêncio. Pode passar. Deus fala, mas e preciso silêncio, no mais preciso silêncio interior para ouvir. Nós precisamos silenciar o coração para ouvir. Em meio ao barulho do mundo, Ele fala no secreto, como nós vemos em Mateus. Salmo 62, 1, pode passando, tá? Somente em Deus, ó minha alma espera, silenciosa, dele vem a minha salvação. O silêncio vem primeiro, a voz de Deus em sequência. Nós precisamos aquietar o coração para ouvir Deus falar. Lamentações 3:26, pode passar aí, queridos. Bom é guardar a salvação do Senhor, e isto em silêncio. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele vem, mas deixa o silêncio. Aplicação para a nossa vida, pode passando. Desliga o celular, música, distração, por 5 minutos diários, para apenas ouvir e meditar. A Bíblia diz que a gente deve ser pronto a ouvir e tardio no... Porque se você ouve mal, você responde mal. Já teve alguém aqui que respondeu mal porque não entendeu o que estava sendo falado? Tem ou não tem? Levante a mão, seja corajoso. É corajoso? Quantas vezes a gente responde mal porque ouviu mal? Responde mal porque ouviu mal. Provérbios diz que a resposta branda desvia o furor, mas a dura suscita a ira. Então é muito importante o silêncio para ouvir o Senhor falar. Faça uma pergunta sincera, como nós fizemos agora, a esse respeito. Não deixe que o barulho traga perturbação para você. Pode passar. Pode passar, isso. Vamos lá. Pode passar a aplicação, já falei sobre ela, isso. Identidade firme. Já falei sobre isso. Se você é de Cristo, você não tem outra forma de agir. Porque se alguém está em Cristo, já é nova criatura. Romanos 8,6 diz, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos o quê? Filhos de Deus. O Espírito Santo de Deus atesta com você que você é filho dele. Então nós não temos como ter outra atitude. Pode passar aí, querido. A aplicação, escreva quem você é em Deus com base nos versículos que nós acabamos de ler. Você é um filho amado, perdoado e escolhido. Você é filho de Deus, rapaz. Você pensa que é pouca coisa, é? É filho de Deus, rapaz. Você aí anda meio acabriado aí, às vezes na escola aí, principalmente no ensino médio, que a pressão é terrível. Você é uma filha de Deus, rapaz. Se a pessoa levantar contra você, você fica tranquila. Se vier com bullying para você, se vier tratar você diferente porque você é crente, você diz, olha, você vai conversar com o meu advogado. Quando a pessoa perguntar, e quem é o advogado? Você fala, Jesus Cristo, o justo. É com ele, eu não vou me preocupar com você não. Eu vou orar por você. Mas quem vai cuidar de você é o advogado. Nós precisamos de ter uma vida firme. Evite definir-se por aparência, likes ou erros do passado. Você é uma nova criatura. Se você fez algo errado e você se arrependeu, Jesus perdoou você. Você está limpo. Você está pronto para a sua caminhada.
Fé inabalável. Pode passar, queridos. Vamos lá. Fé inabalável. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a este homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha, não terá medo quando vier os intempéries. Isaías 43, 2 diz: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. A vida é difícil mesmo, parece que nós estamos numa fornalha. Parece que todo mundo quer acabar com a gente. Parece que todo mundo zomba da gente. Parece que ninguém quer acreditar no Senhor. Parece que Jesus é um simples fato da história. É uma opção de direita ou de esquerda. Não! Isso tudo são chamas que tentam apagar, consumir a tua fé. Mas não vai te queimar, querido. Porque o Senhor é contigo. Ezequiel teve a coragem de ser o profeta numa das épocas mais difíceis do povo de Israel. Memorize versículos da Bíblia para você ter resposta. Quando estiver ansioso, declare em voz alta uma promessa bíblica. Lembre das promessas do Senhor. Impacto no mundo, nós somos chamados para impactar. Nós somos chamados, como João 7,38, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso é coisa maravilhosa. E nós precisamos, agora concluindo, de um convite para o mergulho. Estou convidando você hoje para mergulhar. De cabeça. Totalmente dependendo do Senhor. Jeremias 29, 13. Diz assim, vamos ler, dá para ler aí o texto. Vamos ler o que Jeremias diz. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Vamos ler mais uma vez, gente, com convicção. Leia o texto. Buscar-me-eis. Então você está desafiado a assumir um compromisso pessoal. E nessa manhã, aprofundar a sua vida no conhecimento da palavra, na intimidade com o Espírito Santo. Que Deus ajude você a ser um adolescente totalmente submersos, totalmente aprofundados, e você vai colher coisas maravilhosas do Senhor. É o que nós desejamos.